Eu sou Vânia Barboni e o nosso papo é sobre poesia. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo apresenta a vida e a poesia de Castro Alves. O poeta é o maior representante da terceira geração romântica no Brasil. Conhecido como o poeta dos escravos, traz em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais de seu tempo, que perduram até hoje, o racismo estrutural. Baiano de Muritiba, obteve reconhecimento ainda em vida. Foi consagrado e eternizado com a sua obra revolucionária que defendia o abolicionismo, o direito ao voto feminino, a liberdade de imprensa e a república. Ele é patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Além de poeta, ele era desenhista, dramaturgo e ator. Na verdade, ele foi um homem do teatro que amava declamar seu canto por igualdade social, com a alma repleta de justiça e de poesias eletrizantes em defesa da liberdade, dominava a plateia levando-a ao delírio. Vítima de tuberculose, Castro Alves faleceu no Salvador aos 24 anos. Embora muito jovem, deixou uma vasta obra que merece ser estudada. Então vamos conhecer um pouco da trajetória deste homem genial que escreveu e declamava seus poemas por amor ao ser humano. Na defesa das pessoas escravizadas, Castro Alves não poupava Deus, a nação e muito menos a lei. Antes de falar de Castro Alves, precisamos entender o contexto histórico do Brasil. O poeta viveu entre os anos de 1847 e 1871, período do segundo reinado brasileiro e de diversas agitações políticas. O cenário nacional foi marcado pela Guerra do Paraguai, que se estendeu entre 1864 e 1870, conflito que durou mais tempo do que o esperado e que contribuiu para diminuir a popularidade de Dom Pedro II, fazendo crescer os ideais republicanos. Também precisamos conhecer as leis criadas para proteger os escravizados, que nunca foram cumpridas. A Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, ela põe a fim ao tráfico negreiro, proibiu o tráfico de escravizados e punia os traficantes. A mão de obra passou a ser escassa, era difícil conseguir escravizados. Os proprietários dependiam do tráfico, da prisão de indígenas ou dos filhos dos escravizados. A Lei do Ventre Livre, de 1871, considerava livre todos os filhos de mulheres escravizadas nascidas a partir desta lei. Foi assinada pela princesa Isabel, que estava como regente no Brasil. No entanto, até completar 21 anos, ficaria sob a tutela do dono da fazenda. Esse foi um processo de abolição da escravidão de forma lenta e gradual. A Lei do Sexagenário, de 1885, garantiu liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. No entanto, os libertos pagariam uma indenização aos antigos proprietários. Logo, o liberto trabalharia mais 3 anos para seu senhor ou até 65 anos. Temos que destacar que poucos escravos chegavam até essa idade devido às péssimas condições de vida. A Lei Áurea, de 1888, assinada pela princesa Isabel, pela terceira vez, exercia a regência no lugar de seu pai, Dom Pedro II. Aconteceu por pressões externas e pressões internas dos movimentos abolicionistas e da resistência dos escravizados, desde os quilombolas até aqueles que já haviam comprado sua alforria. Além de tardia, não houve a preocupação de inserir os libertos na sociedade. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, no município Cabeceiras do Paraguaçu, a cerca de 200 quilômetros de distância de Salvador. Castro Alves começou a fazer poesia ainda muito menino, pois teve uma educação voltada para o desenvolvimento artístico. Seu pai, Antônio José Alves, era médico, pintor e professor universitário, e sua mãe, Clélia Brasília da Silva Castro, tocava piano. Ambos amavam a poesia, o teatro, a música e as artes plásticas e transmitiram aos filhos o amor à arte. Em uma entrevista, o poeta fala da numerosa família e da importância de seus pais na formação cultural dos filhos.
Éramos muitos. José Antônio, o Zezinho, o primogênito, grande poeta com mais talento do que eu, que cometeu o suicídio aos 19 anos. Uma perda irreparável. Eu, Antônio Frederico de Castro Alves, era chamado de Cecel pelos de casa e pelos amigos. João, que faleceu recém-nascido. Guilherme, o quarto, também poeta. Aí vem a primeira mulher, Elisa. Depois Adelaide, assim a minha preferida, mas que ninguém nos ouça. E Amélia, uma bela poetisa. Bem mais tarde, nasceu Cassianinho, do segundo casamento de meu pai. Papai foi um médico famoso, estudou na Europa, foi professor da Faculdade de Medicina, homem de talento artístico apreciável e conseguiu reunir em nossa casa uma galeria de pinturas estrangeiras e nacionais de grande fama. Dessa paixão, resultou fundar, em 1856, aqui na Bahia, a Sociedade das Belas Artes. No nosso lar, essa influência se exerceu na nossa educação artística, todos inclinados à música, ao canto, ao desenho, à pintura, às letras, favorecendo as disposições da natureza que seriam consagradas posteriormente. Mas papai e mamãe tinham pouca saúde. Morreram cedo. Ela de tuberculose em 1859, com apenas 34 anos de idade. E papai, há 5 anos, aos 48. Já o ano de 1859 foi um ano de muita dor para o poeta. Com apenas 12 anos, fica órfão. Sua mãe, Clélia Brasília da Silva Castro, falece de tuberculose em 10 de abril. A dor dilacera a família. Seu irmão mais velho, José Antônio, não suporta a dor da perda, fica profundamente deprimido e tenta o suicídio. Seu pai, preocupado com os filhos, casa-se com a viúva Maria Ramos de Guimarães, em 24 de janeiro de 1862. Aos 15 anos, o poeta e seu irmão José Antônio vão morar em Recife, com o intuito de ingressarem na Faculdade de Direito. Castro Alves chegou ao Recife numa época em que a capital pernambucana efervescia com as ideias abolicionistas e republicanas. 5 meses depois de chegar, publicou o poema Destruição de Jerusalém no Jornal de Recife, recebendo muitos elogios. A nova vida em Recife era regada de prazeres. Eles viveram muito bem a vida da época, que era pautada em amor, poesia e muita boemia. Os irmãos vão morar no convento de São Francisco e dali se mudam para uma república na Rua do Hospício. O amigo e jornalista Xavier Marques relata as atividades dos irmãos. José Antônio lia Álvares de Azevedo para os loucos do hospício e Castro Alves jogava bilhar, fumava, amava e fazia versos. Claro que diante desse cenário foi reprovado 2 vezes nos exames para ingressar na faculdade. Em 1863, aos 16 anos, publica seu primeiro poema abolicionista, A Canção do Africano, no jornal A Primavera de Recife, e arrebata a classe estudantil. Lá, na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes,
todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto, para não acordar com pranto o seu filhinho a sonhar. Castro Alves era frequentador assíduo do Teatro Santa Isabel em Recife, pois era o ponto de encontro dos estudantes de direito, que realizavam embates de poesias e debates políticos. Foi lá que conheceu em 1863 seu grande amor, a atriz portuguesa Eugênia Câmara. Perdido na paixão, passa a escrever versos para Eugênia, quando sente os primeiros sintomas da tuberculose. É sabido que se tornou conhecido primeiro nos ambientes escolares, nos centros acadêmicos, frequentou, ganhou popularidade nos teatros, cafés, antes de entrar para a faculdade de Direito. Ele já era conhecido, mas quando ele entra, ele passa a ser aclamado. Em 1864, apesar do suicídio de seu irmão mais velho, José Antônio, consegue ser aprovado na Faculdade de Direito de Recife. Em 7 de outubro de 1864, quando escrevia um poema para Eugênia, sente a evolução da doença, uma dor no peito e uma tosse incontrolável que o faz lembrar da mãe e dos poetas que morreram com a doença. Angustiado com a morte indesejada, escreve Mocidade e Morte, um poema intenso e inconformista que retrata a dor do jovem condenado a partir deste mundo, deixando o prazer de viver, seus amores, a boemia e um futuro promissor na literatura. Devido à tuberculose, Castro Alves é reprovado no primeiro ano da faculdade, pois não conseguiu voltar da Bahia para as provas finais. Em março de 1865, retornou ao curso de Direito em Recife e conheceu a misteriosa Dalina, de 18 anos. Foi a primeira mulher que cedeu aos encantos do poeta de 17 anos. Sem oficializar a relação, os namorados vão morar distante do centro de Recife para evitar os comentários da sociedade conservadora. E Dalina participou de um momento decisivo na vida do poeta. Foi quando seus poemas começaram a sensibilizar as pessoas e leitores para a causa abolicionista. Ao lado da encantadora, escreveu Os Escravos. A musa em seus poemas era chamada de Julieta, Adalgisa ou Bárbara. Ela dedicou os poemas Ave de Arribação, Os Anjos da Meia-Noite, entre outros. Um dia eles chegaram sobre a estrada, abriram atardinhas persianas, e mais festiva habitação sorria sobre os festões das trêmulas lianas. Quem eram? De onde vinham? Pouco importa. Que fosse da casinha os noivos, murmuravam as mulheres. E os pássaros diziam, são amantes. Eram vozes que uniam-se com as brisas, eram risos que abriam-se com as flores, eram mais 2 clarões na primavera e na festa universal mais 2 amores. Sei que ali se ocultava a mocidade e que o idílio cantava noite e dia. E a casa branca à beira do caminho era o asilo do amor e da poesia. Castro Alves tinha um comportamento irreverente que afrontava os valores ditados pela sociedade. Ele não usava barba, atitude que na época tinha conotação homossexual, e divide seu cabelo exatamente ao meio, um penteado considerado feminino. Após a morte do pai, consegue finalmente conquistar o coração de Eugênia Câmara, atriz portuguesa 10 anos mais velha e mãe de uma filha, Emília. A união do casal escandalizou a sociedade e a atriz foi seu grande amor e musa inspiradora de diversos poemas. O sonho do poeta era ter seu texto encenado por Eugênia. Então escreve o drama Gonzaga ou a Revolução de Minas. A estreia acontece em 7 de setembro de 1867 no Teatro São João da Bahia, que resulta em sucesso absoluto
e consagra Castro Alves como dramaturgo, o poeta coroado e carregado nos ombros pelo público até sua casa. Ele também declama o poema 2 de Julho. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita. As bandeiras, como águias eriçadas, se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz, tonto de espanto, cego de metralha. O arcanjo do triunfo vacilava e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Castro Alves planejou uma temporada do espetáculo em São Paulo e conhecer José de Alencar no Rio de Janeiro. O casal desembarca na corte em fevereiro de 1868 e Cecil apresenta sua produção poética a José de Alencar, que, encantado, publica um artigo ressaltando a genialidade do jovem poeta e pede em carta que Machado de Assis cuide da nova promessa literária. Ilustríssimo senhor Machado de Assis, recebi ontem a visita de um poeta. O Rio de Janeiro não o conhece ainda. Muito em breve o há de conhecer o Brasil. Bem entendido, falo do Brasil que sente. Palpita em sua obra o poderoso sentimento da nacionalidade, essa alma da pátria dos grandes poetas como dos grandes cidadãos. O senhor Castro Alves nasceu na Bahia, a pátria de tão belos talentos, oradores, poetas e guerreiros. É um discípulo de Victor Hugo, na arquitetura do drama, como no colorido da ideia. Do senhor, pôs do primeiro crítico brasileiro, confio a brilhante vocação literária que se revelou com tanto vigor. Seja o Virgílio do jovem Dante. Machado de Assis, ao ler a peça Gonzaga ou a Revolução de Minas, escreve uma excelente crítica de Castro Alves no jornal Gazeta Mercantil e o apresenta ao meio literário. Veja um trecho da crítica. O mal de nossa poesia contemporânea é ser copista. Copista no dizer, nas ideias e nas imagens. Copiá-las é anular-se. Este moço, o senhor Castro Alves, tem um belo futuro pela frente. Em março de 1868, o casal desembarca em São Paulo. Castro Alves matricula-se no 3º ano da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Logo foi aclamado o primeiro poeta da academia. Pouco se dedicou aos estudos, usou sua poesia para combater as injustiças sociais. São Paulo era o centro de produção escravista. E é claro que, diante desse cenário, escreveu O Navio Negreiro em 1870. O irreverente Cecil teve a coragem de declamar Navio Negreiro em um evento cívico no Grêmio Literário, frequentado por barões e fazendeiros que ouviram a denúncia dos maus-tratos que praticavam contra os escravos. O poema expõe o sofrimento de homens, mulheres e crianças vítimas do tráfico de escravos da África para o Brasil, que são transportados em condições desumanas, amontoados no porão do navio, sem alimentação, torturas diárias e violências sexuais. Ao mostrar mães e jovens escravas em condições tão degradantes, ele quer provocar a indignação dos leitores e leitoras. A 6ª e última parte do poema é uma dura crítica ao Brasil. Ele culpa a nação brasileira de cobrir com a bandeira o cativeiro. E no último verso afirma que seria melhor que a bandeira nacional tivesse sido rota em batalha do que servir a um povo de mortalha. Em São Paulo também conquistou sucesso, mas infelizmente passou por momentos trágicos. Devido à fama, Castro Alves descuida de Eugênia. Ela, para vingar-se, procura outros amores. Ele finge não saber das traições. A relação do casal era muito conturbada, marcada pelos ciúmes de ambos. Em outubro, ela ainda participa do espetáculo e é uma trégua, mas há novas e fortes brigas devido ao falatório sobre a conduta infiel de sua amada, que resulta na separação, e Eugênia parte para o Rio de Janeiro.
Segundo Afrânio Peixoto, que acompanhava sempre o amigo, Castro Alves ficou profundamente deprimido com a separação e procurava momentos de solidão. Não lia, não escrevia, passeava, fumava e saía à caça, sem disparar um tiro sequer. Mas, infelizmente, no dia 11 de novembro de 1868, o poeta sofreu um acidente no Bosque do Brás. Não se sabe ao certo se era um riacho ou uma vala, mas, ao pular, a arma que estava no ombro dispara e o tiro atinge seu pé. O ferimento gangrenou e teve que amputar o pé no Rio de Janeiro sem anestesia, pois a tuberculose estava em estágio avançado. No Rio de Janeiro, Castro Alves assiste ao espetáculo de Eugênia e rompe definitivamente, mas, ainda movido pelo amor, escreve para a amada os versos de adeus. Adeus, para sempre adeus. A voz do vento chama por mim, batendo contra as flagas. Eu vou partir. Em breve o oceano vai lançar entre nós milhões de vagas. Que saudades eu tenho do passado, da nossa mocidade, ardente e amante. Meu Deus, eu dera um resto de existência por um instante assim, por um momento. Eu já não tenho mais vida. Tu já não tens mais amor. Tu só vives para os risos. E eu só vivo para a dor. Quis te odiar. Eu quis te odiar, mas não pude. Quis na terra encontrar outro amor. Foi-me impossível. Impossível. Eugênia, que também era poeta, escreveu uma réplica que foi publicada por Xavier Marques. Adeus, irmão desta alma, digo-te adeus, mas deixe que evites jamais que o céu se compadeça aos rogos meus. Ai, um dia cessarão teus e meus ais. Sim, Deus iluminou tua fronte com um raio divinal de gênio e glória. Vive, sonha, canta este horizonte. O Brasil quer o teu nome e sua história. E se um dia o destino nos fizer ainda encontrar, ou como irmã, ou como amante, sempre, sempre hás de me achar, sempre. Em 1870, depois da tragédia que passara, volta dilacerado para o aconchego da família em Salvador. Seu desejo era morrer amparado pelo amor dos familiares. A chegada na casa paterna foi uma cena comovente. Foi recebido pela madrasta e irmãs mais jovens, que ficaram desoladas ao ver as condições do menino Cecel. Não era mais o mesmo. Partira belo, saudável, repleto de energia, com audácia, cheio de confiança. Voltara com a alma saturada de amargura, doente do pulmão, com o coração despedaçado e aleijado. A poesia foi a razão de sua existência. Doente, se instala na fazenda Santa Isabel e escreve A Cachoeira de Paulo Afonso, considerado um marco na literatura brasileira e universal. Segundo o crítico Antônio Cândido, é o melhor texto de Castro Alves, pois é a primeira vez na literatura brasileira que se mostra o sentimento e a dignidade do indivíduo escravizado. O poeta força suas leitoras brancas reconhecerem que os sentimentos que o possuem são os mesmos dos pretos, pois todos amam, sofrem, odeiam e perdoam. A obra, composta por 33 poemas narrativos e dramáticos, conta a história de amor de um casal de escravos. Maria, após ser violentada, tenta se matar na cachoeira, por não ser mais digna do amor de Lucas, seu namorado. No último instante, Lucas impede o suicídio. Ao saber do motivo, ele promete vingança. Maria tenta o impedir do crime. Doente, sem dinheiro e sabendo que a morte estava próxima, Castro Alves volta a Salvador para lançar seu primeiro livro, Espumas Flutuantes, único publicado em vida em 1870. A obra apresenta o poeta do amor e traz 54 poemas de diferentes épocas que mostra a versatilidade lírica do autor.
Castro Alves rompe com os padrões antigos e traz a amada para o realismo, a mulher de carne e osso que desperta desejos reais, que ama e é amada e exibe toda a sensualidade feminina com delicadeza em poemas amorosos, sensuais e até eróticos. Apesar de ser jovem, Espumas Flutuantes revelam um poeta maduro e consciente das dores do ser humano. O livro é recebido pela crítica com enorme admiração e respeito, que consagra Castro Alves no cenário literário brasileiro e permite que seus trabalhos sejam publicados após sua morte. Quando morreu, trabalhava na edição do livro Os Escravos, que reunia os poemas abolicionistas. Castro Alves fez parte da geração condoreira, a terceira fase do romantismo, que é caracterizada pela poesia libertária e social. O grande objetivo era mudar o mundo com a poesia. O símbolo deste período é o condor, a águia da Cordilheira dos Andes, que representa a liberdade. Essa geração sofreu grande influência do escritor francês Victor Hugo e ficou conhecida como geração hugoana. O grande foco dos escritores eram os problemas sociais e o abolicionismo, e Castro Alves é o maior representante deste movimento, classificada como poesia social que aborda o inconformismo e a abolição dos escravos. A sua obra traz inspiração épica, linguagem ousada e dramática, como nos poemas Vozes da África e Navio Negreiro. Os autores românticos que antecederam Castro Alves não se preocupavam com os problemas da sociedade. Já o poeta dos escravizados utilizava sua poesia em defesa do abolicionismo, da república, do direito ao voto feminino e da liberdade de imprensa. Sua poética era carregada de um discurso inflamado com hipérboles, antíteses e metáforas. O autor ficou conhecido como o poeta dos escravos por defender o fim da escravatura. Ele era um progressista, um defensor convicto da liberdade e da república. Em 1866, Castro Alves, ao lado do amigo Rui Barbosa e colegas da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, fundaram uma sociedade abolicionista em São Paulo. Ao longo desse período, declamou uma série de poemas de sua autoria e mobilizou os jovens para a questão política. Muitos de seus poemas foram feitos improvisados em manifestações abolicionistas e republicanas. Um exemplo é o poema O Povo ao Poder, criado durante uma manifestação republicana que resultou na prisão do poeta. Mas o episódio foi abafado. Quando nas praças se eleva do povo a sublime voz, um raio ilumina a treva, o Cristo assombra o algoz. Que o gigante da calçada, de pé sobre a barrica, desgrenhado, enorme, nu, em Roma é Catão ou Mário, é Jesus sobre o Calvário. A praça do povo, como o céu do condor, é o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, por que quereis a praça? Desgraçada populaça, só tem a rua. Ninguém vos rouba os castelos. Tendes palácios tão belos. Deixai a terra o anteu. A vida amorosa do poeta foi intensa. Castro Alves era emocionalmente movido pela forma feminina. Não sabia viver sem uma paixão. Sabendo que a morte era a única certeza, vive intensamente. Faz poesias, ama, é amado por diversas mulheres, sendo 4 suas preferidas. Já falamos da misteriosa Idalina e da atriz Eugênia Câmara. Agora é a vez da meiga Leonídia Fraga, sua prometida na infância. Tiveram um namoro passageiro quando ele voltou à Bahia para o sepultamento do pai. E ela só se casou após a morte de Castro Alves. Mas foi abandonada pelo marido, pois ela se intitulou a noiva de Castro Alves. A musa de Cecel enlouqueceu e morreu no Hospício São João de Deus, em Salvador. Em seus pertences havia uma trouxinha com os poemas do namorado e uma lista de receitas de doces preferidos de Cecel. O poeta a chamava de Serrana em seus poemas, e a ela dedicou os poemas O Hóspede, Fé, Esperança e Caridade, Os Anjos da Meia-Noite, Vida Parisiense
e Os Perfumes. O último amor de Castro Alves foi a cantora italiana Agnese Trissimurri, que dava aula de piano para sua irmã. Mesmo doente, Cécile faz um poema para sua amada e declama em evento público. E ao fazer o pedido de namoro, tenta roubar um beijo. Ela nega o beijo e o pedido. E diz que mulher beijada é mulher desonrada e que seu amor só pode ser correspondido platonicamente. A cantora não comparece ao enterro do amado, pois tinha medo dos comentários da sociedade. A ela dedicou os poemas Noite de Maio, Genço em Bronze, Versos para a Música e Longe de Ti. Mesmo sabendo que seu fim estava próximo, Castro Alves, acompanhado de seu amigo e cunhado Augusto Guimarães, faz sua última viagem aos sertões para escrever o poema Saudações a Palmares, soberbo elogio da revolta negra, implacável crítica aos intelectuais vendidos ao poder. Castro Alves cumpriu sua missão de poeta com maestria. Até o último segundo de vida fez poesia. Adelaide relata os momentos finais do irmão Cecil, que foram de infinita dor, agonia e lucidez. Dias de sofrimentos atrozes seguiram-se intercalados apenas por ligeiros momentos de alívio. E tão cruéis foram eles que, na véspera de morrer, à noite, perguntava as horas e, se lhe respondia 12, replicava: será possível, meu Deus, ainda um dia de dor? E tanta aflição havia nesta exclamação, tanta que, tendo fria mão entre as mãos de suas irmãs, sentiu que nela caíra uma lágrima. Então, apertando-lhes, disse: as contas quentes senti, reminiscência que lhe acudia no momento de uma de suas últimas poesias, a Virgem dos Últimos Amores. Como o gênio da noite que desata, o véu de rendas sobre a espádua nua, ela solta os cabelos, bate a lua, nas alvas dobras de lençol de prata. Um dorso de valquíria, alvo de bruma, pequenos pés sobre infantis artelhos, olhos vivos, tão vivos como espelhos, mas como eles também sem chama alguma. Aproximavam-se os últimos momentos e ainda com toda a lucidez de espírito. Ao seu lado, suas irmãs. Dona Adelaide, angustiada, lhe passa o lenço pela fronte úmida. E ele, com uma voz quase extinta, murmurou: guarda este lenço, com ele enxugaste o suor de minha agonia. Imóvel já, o olhar fixo no céu se descortinava da janela aberta em frente ao leito que jazia. Pouco a pouco, a luz desse olhar foi se amortecendo, até de todo difundir-se nas sombras da eternidade. Eram 3:30 da tarde. Apesar de ter morrido jovem, o poeta deixou uma obra revolucionária que foi canonizada. O célebre poema Navio Negreiro continua sendo mais declamado nas escolas. Castro Alves conquistou o respeito de diversos autores, críticos, artistas, músicos de todas as gerações. Dentre eles, José de Alencar, Machado de Assis, Rui Barbosa, Carlos Drummond de Andrade, Caetano Veloso, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Jorge Amado e Pablo Neruda. O poeta Pablo Neruda, em Canto Geral de 1950, destaca nosso poeta entre os libertadores da América. E no poema Castro Alves do Brasil, afirma: ele é o poeta da América que deu aos escravos uma voz onde só havia portas fechadas. E encerra os versos dizendo: deixa-me a mim, poeta da nossa América, coroar tua cabeça com os louros do povo. Tua voz uniu-se à eterna alta voz dos homens. Cantastes bem, cantastes como se deve cantar. Sim, cantou, lutou e encantou com sua poesia. E quanto aos críticos de plantão que desconhecem que a função é descobrir talentos e não destruí-los, vai aí um recadinho do célebre autor Jorge Amado, que, para homenagear o poeta, escreveu o ABC de Castro Alves. Quero escrever sobre Castro Alves com amor, como um homem do povo. Escrever com esse amor que dá a verdadeira compreensão, que nos faz sentir muito mais o que é de humano e de grande, de gênio no poeta.
Que se dane os críticos e analistas, Castro Alves era feito de outro barro. Lendo as cartas enviadas aos amigos e familiares, descobrimos um jovem com uma alma pura, extremamente gentil, que amava o ser humano e a arte. Ficava tão feliz ao ver que sua poesia atingia os corações das pessoas e que poderiam despertar uma consciência em prol da igualdade social. Ele sabia que seu público eram os jovens, pois são os corações ávidos por mudanças. O poeta, ao declamar, era arrebatador e inesquecível. Em São Paulo, Martim Francisco III ficou impressionado com a atuação de Castro Alves e registrou a primeira vez que o viu declamar no Teatro São José, no espetáculo em benefício do ator Joaquim Augusto Ribeiro de Souza. Belo e carismático, cabelos negros ondeantes, voz larga e sonora, enunciação segura, gesto e palavra em perfeita harmonia, dominando o coração, a atenção e a consciência da plateia extasiada. Assombroso sucesso, impossível imaginar estação mais perfeita, aplausos, muitos aplausos, um triunfo completo da genialidade sobre a multidão, da poesia sobre a prosa, do indivíduo sobre o sentimento coletivo. E conclui: percebe-se que a alma da juventude acadêmica se orgulha de seu fator máximo, do ídolo predileto. O poeta do amor e dos escravos, se hoje estivesse vivo, seus poemas seriam direcionados em defesa dos jovens negros que são mortos diariamente, injustamente, por policiais em ruas, comunidades, mercados, lojas, bares e nas estruturas de toda a sociedade. Hoje talvez seria intitulado o poeta do camburão ou o poeta das quebradas. E aí, que título você daria para nosso poeta? Deixa um recadinho. E nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Beijo. Muitos dizem que minha obra está composta de uma parte política e de uma parte lírica. Penso que vigora sempre o mesmo amor à humanidade, sobre roupagens diversas, amor coletivo e amor pessoal. Eu não saberia dizer qual o mais importante. Acho que o poeta deve falar aos corações, e eu falo, mas não é com sussurros que incendeia o público. É com entusiasmo, dramaticidade, retórica. O poeta, às vezes, um corcel sem freios. Eu tenho consciência de que faço alguns poemas para a voz alta, e não para a leitura com o chá no aconchego das cadeiras de balanço. Algumas vezes anoto ao lado do texto, não se publica. Não sei se será publicado, pois eu tenho a certeza de que o poeta, quando muito, é o dono dos versos, mas não é nunca dono do destino do poema. Particularmente, acho exagerado o gosto pelo doentio que os poetas da geração anterior à minha desenvolveram. Eles estavam voltados para eles mesmos. Amavam uma musa distante, idealizada, intocada e etérea. A minha amada é de carne e osso. Eu aposto no amor, na vida. Às vezes perco, às vezes ganho. Deixo aos críticos do futuro o julgamento do meu trabalho.